Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós queremos louvar a Deus por mais essa oportunidade que o bom Deus nos concede de estar em sua presença, pela sua infinita misericórdia. Eu quero parabenizar essa igreja pelo seu aniversário, na pessoa dos pastores presidentes, pastor Carlos Henrique, e a sua família, aos demais ministros, obreiras desta casa, aos que faz parte da membresia, os que visitam, que o bom Deus também te abençoe. Eu quero compartilhar o texto que foi proposto, escolhido, e convido os irmãos a abrir a palavra no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo, de número 17, eu quero vos ler aqui a partir do versículo 20. Estou sem óculos aqui, irmão, mas vai dar certo. João capítulo 17, versículo 20. Aos que acharam, digo amém. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e ti em mim, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Quem pode sim dar um glória a Deus? Amém? Tome seu assento, por gentileza. Queridos, eu ainda esta tarde, a minha igreja completa 54 anos, a sede lá de Jardim América, e eu e minha esposa viemos, e os nossos filhos ficaram lá, queriam cantar nos departamentos, mas ainda esta tarde eu estava meditando sobre esse texto. O interessante é que a construção do capítulo, hermeneuticamente falando, começa de paternidade e filiação. Perceba que tudo que Jesus fala aqui está em torno de paternidade e filiação. E é interessante isso, porque quando você pega lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, você percebe que o ministério da reconciliação é algo que foi perdido no Éden. Há uma expressão que é colocada aqui, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Perceba aqui, que quando você pega João capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Seria um tecido muito fraco este capítulo, porque eu só consigo colocar Jesus em Gênesis, e não antes dele. Quando você lê João capítulo 1, você consegue colocar Jesus no princípio da criação em Gênesis. Mas o que ele diz aqui não se trata ao princípio, ele diz que estava antes que o mundo viesse a existir. Então perceba que a complexidade do texto aqui vai muito mais daquilo que a gente percebe. O que ele está dizendo é muito mais complexo. Ele está dizendo o seguinte: antes que foi falado haja, eu já estava contigo. E qual é o texto que eu consigo embasar-se essa proposta hermenêutica? É um texto que é usado para termos de missão somente. Quer ver? Carta da igreja
Alguém recita automaticamente. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. O seu Filho. E é aqui que está o segredo, irmão. Perceba-se que colocar Jesus em Gênesis é estabelecer princípio de criação. Amém ou não amém? Quando ele disse sobre antes do mundo, ele fala antes daquilo que foi criado. Automaticamente, ele está dizendo, eu não fui criado, eu fui gerado. E a partir de mim tudo foi criado. Ele está dizendo, eu vim de dentro do meu Pai. Eu fui gerado por Ele. E após Ele eu participei da criação. Quando você percebe isso aqui, há algo muito interessante aqui, que eu vi ali na carta que foi escrita na proposta pastoral. O pastor falou sobre os elementos que é colocado no ser humano. Amém? E qual elementos seriam esses? Aqui está colocado. Quando é criado, o elemento é colocado sobre ele: terra, água e vento. Mas faltaria o fogo. Quando você pega aqui no vento aqui, alguns vão errar aqui. Foi dito aqui sobre Gênesis capítulo 1, verso 26, que está escrito na carta pastoral que o Senhor aqui emitiu. Se você perceber aqui, é bastante interessante, porque começa no hebraico, Bereshit bara Elohim. Elohim aqui é a expressão plural para deuses. Alguns vão simplesmente debruçar sobre esse texto para dizer sobre a pluralidade aonde estava já Jesus. Porém, perceba-se que ainda que eu veja Elohim como deuses no princípio, a voz de comando não é plural, é singular. Ainda que eu veja ali 3, ele não vai dizer façamos do começo, ele vai dizer haja. Ou no imperativo, o verbo hebraico, seja luz. Eu só consigo colocar Jesus na criação do homem. Porque ainda que eu veja Elohim no plural, a voz de comando é uma e não plural. Seja, seja, seja. Mas para criar o ser humano aqui, Jesus tem que entrar em cena. Por quê, pastor Sandro? Quando você estuda teologia, existe uma palavra que define a coligação comparativa de Deus ao sentimento humano. Mas quando você estuda sobre a estrutura da forma humana, chama-se antropoformia. É da forma a humana, um Deus que a princípio o Pai não é humano. Quando você pega o livro de Devarim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, está escrito: quando eu falei convosco no meio do Horebe, vós não viste imagem e nem semelhança nenhuma. Então guardai com cuidado as vossa alma, e não faça de mim imagem de homem e de mulher, ou seja, eu não pareço com vocês. Não faça de mim imagem de animal que está sobre a terra, ou sobre aves que estão no céu. Então, pastor, a gente tem um problema, porque se Deus, o Pai, ele não tem forma humana, a gente é criado à imagem de quem? Já que o próprio Deus disse, não faça de mim imagem de homem e de mulher. Imagem, então, se a gente não pode ser feito a imagem da Shekinah, do Kabod de Deus, a gente é feito a imagem de quem? E aí que está o detalhe: o Deus Pai não tem forma humana, mas o Filho dele tem forma corpórea. Então, quando Deus vai criar o ser humano, ele vai dizer, eu não posso fazer na minha essência. Eu não posso fazer porque eu sou antropofórmico, eu não tenho forma humana, só que Jesus tem ser corpóreo. E aí a palavra imagem aqui vem de duas vertentes hebraico, de Tsel Vedemut e Toar. Toar é contorno corporal, Tsel Vedemut é imagem de dentro. Então quando o Pai vai criar o ser humano, ele não pode criar na sua essência, ele não tem forma humana, ele é glória, ele é Shekinah, mas o Filho que saiu dele tem ser corpórea. Então Jesus entra em ação e diz: Pai, faz que nem a mim, do lado de fora, eu sou a moldura para o Senhor fazer, porque eu tenho mão, eu tenho um pé, ainda que o Senhor seja glória, eu tenho um ser corpóreo. Aí, Senhor, do lado de fora, Toar, igual a mim, do lado de dentro, tu desce e sopra o fôlego de vida. Pegou aqui? E aí eu consigo colocar Jesus na criação aqui, porque quando eu e você fomos criados, e aí tu já percebe por que o inimigo tem raiva da gente. Por quê? Porque a gente foi feito ao molde do Filho. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: entendeu porque o inimigo tem raiva de mim e de você? Porque diga, a moldura
foi o nosso Senhor Jesus. Diga, que privilégio, hein? Você parece com Ele. Alguém levantou a mão para dar glória a Deus ali atrás. Entende aquilo, irmãos? E por que ele precisa colocar nesse conceito construtivo do capítulo? Ele precisa dizer, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Perceba aqui que a oração intercessória de Cristo é: Pai, faça. Pai, faça. Por que faça? Porque o Senhor me amou. Por que faça? Porque eu vi antes da fundação do mundo. E por que ele fala isso? Olhe para cá, irmão. Porque eu já disse que você é terra, você é água e você é vento. E de onde vem o fogo? Olhe para cá. Eu disse aqui, em Gênesis 26, que já que Deus não tem forma humana, antropomórfico, Jesus tem ser corpóreo. E a palavra imagem não é intelecto, como diz a luz sistemática. A palavra imagem e semelhança é toar, contorno corporal dito pelo próprio Filho. Então percebe que Jesus está na criação por esse sentido. Porém, está dito aqui que a gente tem água, terra e vento. E aí existe uma confusão muito grande em teólogos. Porque quando você pega Gênesis capítulo 2, e o Senhor diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, do pó, e soprou nele o espírito de vida ou fôlego de vida. E após isso, tornou-se alma vivente. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui não é ruach, aqui é neshama. Se Deus sopra o Espírito de Deus, a matéria explode. Deus coloca neshama, que é fôlego de vida. E por que Deus coloca neshama, pregador? Simplesmente, Miceliade e Otto, no campo científico religioso vai dizer que existe algo que Deus colocou dentro do ser humano que chama-se a dependência homossacro. O homem, o indivíduo, dependendo do divino. E aonde essa conexão completa? Simplesmente, Neshama é o fôlego de vida e fonte é o divino. E aí, aonde que isso aqui entra? Olhe para cá. Já percebeu por que o ateu fica brigando para provar que Deus não existe? Porque Neshama está dentro dele. Ele luta porque já está dentro dele. Ele precisa provar porque Neshama está dentro dele. Quer dizer que o divino colocou em você uma fagulha que só vai sobreviver completamente quando o Neshama se conecta com o divino. E aí que está a parte mais linda. Irmão, nós chamamos isso de hierofania. O que é hierofania? É quando o divino se revela para o indivíduo. O indivíduo não merece, mas o divino me amou primeiro. E por me amar primeiro, ele permite que eu perceba ele no ambiente. Olhe para cá, para toda a glória. Quando você pega a palavra sobre os atributos de Deus, de Jesus, que ele é onipresente. Então, ele está aqui, mas está no pagode, não está? Não está. Ele está aqui, mas também está na mesquita, está ou não está? Ele está aqui, mas também está no centro de Umbanda, está ou não está? Isso é onipresença. Não confunda a onipresença com manifestação do mesmo. Ele está, mas não se manifesta em qualquer ambiente, nem para todo mundo. E aonde a manifestação? É quando o divino quer que Sandro perceba o divino no ambiente. O divino se conecta com o indivíduo. Aí você senta nesse culto e você começa a adorar. Sentiu o arrepio? É o divino dizendo: perceba que eu estou no ambiente. Aí o corpo começa a escritar. O que é isso? É o divino permitindo que o indivíduo diga: Deus está aqui. Como é que você sabe? Eu acabei de sentir ele aqui neste lugar. Alguém levanta a mão e dá glória. E aonde que surge aqui a conexão? Já que eu já provei que você tem Neshama, não é ruach, é fôlego de vida e não Espírito de Deus. Então você tem Neshama, você tem terra e você tem água. Diga amém por isso. E aonde o fogo vem, pastor Santo? E aí que Jesus, por isso que ele fala isso. Senhor, tu me amaste antes da fundação do mundo. Qual é a missão de Jesus? Pegar do Neshama e fazer uma conexão direta com a fonte que é o Espírito de Deus.
E aonde o Espírito entra? Quando aquela pessoa confessa Jesus. E aí, a perfeição completa. Porque ainda todo ser humano que não tem Jesus, ele tem terra, água e vento, mas não tem fogo. O fogo só entra quando o Espírito de Deus entra. E quando o Espírito de Deus entra, você já está completo nele. Você entra no processo de unidade nele. Alguém entendeu isso aí ou não? É por isso que ele fala: Senhor, eu não oro só por esses, mas para outros que ainda virão, porque eles creram em mim. Então, qual é o mistério da reconciliação? Só através da reconciliação que o fogo entra, completando os 4 elementos: terra, água, vento e fogo. Enquanto o ser humano anda e não está conectado com ele, ele tem Neshama, mas não tem contato com a fonte. Percebeu? Tudo que Deus faz, Deus coloca uma fonte de pré-existência. Deus mandou o quê? A terra produzir árvore, amém ou não amém? Se você arrancar a terra, a árvore da terra, saiu da fonte, ela vai morrer. Se você fizer, produza águas, peixe. Se você arranca o peixe da água, você arranca da fonte, ele vai morrer. Assim é o ser humano que anda sem Jesus. Ele até anda, mas não está ligado à fonte. Então, quando ele morrer, ele não vive, ele gera morte. Mas todo aquele que teve contato com o divino e o fogo entrou, não consegue ficar longe da presença dele. Ai, alguém levantou a mão para dar glória a Deus ali. E aí, aleluia, o processo de unidade entra aqui, pastor Carlos. Eu quero te provar isso aqui. Se você pegar Gênesis 1, 26, o que está escrito lá? E fez Deus o homem e disse: homens, dominai a terra. Quantos homens Deus faz na criação? Quantos? Ele faz um, mas para gestão ele converge no coletivo. Ele faz um, mas quando vai dizer homens, domine sobre o gado, sobre as aves e sobre toda a terra, ele entrega para um para gerar para o coletivo. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12 que nós somos um em Jesus, mas individualmente somos membros do mesmo corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Nós somos um no corpo através de Jesus Cristo, mas individualmente somos membros do mesmo corpo. Olha o que ele está dizendo. Nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão. Porém, ainda que você receba virtudes no teu individual, você tem que convergir para o coletivo do corpo. Então, tudo que eu recebo individualmente, se não converge para o plural, não tem reino. Se não converge para o coletivo, não tem reino. Então, tudo que você recebe individualmente vai convergir para o bom funcionamento do corpo. E aí que está o detalhe: quer você pregue, quer você cante, você ore, tudo que você recebe no individual tem que convergir para o corpo coletivo. Logo, se o que você recebe só beneficia você, não é reino. Se o que você recebe só coloca você em evidência, não é reino. Se o que você recebe só ilumina você, não é reino. Porque tudo que você recebe para você tem que convergir para todos que estão ligados a você neste lugar. Eu quero que você segure a mão de alguém, que eu segure a mão do pastor aqui, e diga para ele assim, ó: ainda que você receba como membro uma virtude, diga, ainda que no seu individual tu receba algo de Deus, não te esqueça, você é um membro ligado a outro membro no corpo.
Então, tudo que você recebe aqui, obrigatoriamente tem que convergir em mim. Então levanta a tua mão. Levanta a tua mão para receber. Eu vim profetizar. Alguém levantou a mão para dar glória. Que Deus hoje está estreitando algo chamado intimidade com você. Eu quero que você levante a mão para receber. Porque o que eu receber aqui, não fica só em mim. O que você recebe aí, não fica só em você. Ninguém sai de mão vazia quando o reino é coletivo e não singular. Quem recebe, fecha a mão para adorar ao Senhor. Deixa eu lá. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou um pregador de horário. Eu vou ficar olhando para o relógio aqui. Agora olhe para cá. É por isso que Jesus, para orar sobre unidade, precisa ressaltar paternidade. Porque a função dele é resgatar o que foi perdido. Resgatar o que foi? Por que no meio da oração ele sempre diz, ó Pai? Ó Pai. Porque o ministério da reconciliação, olha para cá, não é servo divindade, é filho e paternidade. Qual é a oração padrão do Antigo Testamento? O Deus de Abraão, de Isaac e é o modelo. Mas quando eles perguntam para Jesus, nos ensina a orar, ele não segue a cartilha, porque a divindade ele já tem, só não tem o Pai. Então ele vai dizer, Pai nosso, que estás no céu. Você entendeu, não entendeu? Tem gente aqui, irmão, que sofre de complexo de Édipo. Isso é o complexo que Freud vai dizer quando você vive na ausência de paternidade. Gera traumas internos. Uma pessoa que é complexada, sem pai, ela precisa provar para todos que pode viver sem ele. É uma busca enfreada de resultado, não é isso, pastor? É uma busca enfreada de resultado. Ela é complexada porque ela tem um pai ausente e não presente. Eu quero vos falar sobre isso aqui, porque quando você pega no Antigo Testamento, a primeira coisa que Deus manda dizer a Faraó não é cajado. Não é joga cajado. Jogar cajado tem outro sentido hermenêutico. Por quê? Quando Deus vai chamar a Moisés, Deus vai dizer, eu vou te enviar ao meu povo, vou te enviar ao meu, o individual convergindo ao coletivo. Eu vou te enviar ao meu povo. Aí ele vai dizer, Senhor, mas o que eles vão dizer quando eu falar que tu me enviou? Eles não vão acreditar em mim? Olha o que Deus responde. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga no chão. Virou o quê? Serpente. Pega pela cauda. Virou o quê? Cajado. Aí está escrito aqui, depois você lê lá. Em Êxodo. Se esse sinal não bastar, bate no peito. E aí? Deus ficou leproso. Bate de novo. Ficou bom. Se esse sinal não bastar, pega o cajado e toca na água que eu faço virar sangue. Os sinais com o cajado é para dar credibilidade ao ministério dele. Olha o que Deus está dizendo. Fica tranquilo. Eu não tenho problema com terceiros, mas se você tem, enquanto duvidam de você, eu vou intensificando o milagre. Diga para essa pessoa assim, então deixa duvidar. Diga, no final, é mais milagre que você vai viver no teu ministério para a glória de Deus. Amém? Só que o que Deus vai dizer para Faraó não é cajado. Está lá, irmão, em Êxodo, capítulo 4, versículo 22. O que está escrito lá, pastor Sandro? Olhe para cá. Tem muita coisa que a gente aprende, irmão, através de estudo ou pós-graduação. Eu tive o privilégio de fazer a minha pós-graduação depois de bacharel em teologia em ciência da religião. Então eu fui obrigado a estudar por anos todas as religiões da terra, desde os sumerianos até o dia de hoje. E quem vinha me dar aula sobre religião era alguém da própria área. Exemplo, quem me deu aula de islamismo não foi um pastor, foi uma Hahamed do Oriente Médio, alguém da área. Quem me deu aula de hinduísmo e budismo não foi um pastor, foi um monge. Quem me deu aula de religião de matriz afro, um banda aqui, banda candomblé, foi alguém da área. Quem me deu aula de religião egípcia não é crente, é alguém da área.
E eles falaram algo bastante interessante em alguns estudos. Olhe para cá. As crônicas egípcias vai dizer algo muito interessante. O que vai dizer? Que Ramsés II, na 19ª dinastia, pastor Carlos, gostava de humilhar a Israel. Ele dizia que ele era a reencarnação de Osíris e que o sol, Ra, era o seu pai. A gente sabe que o sol não é divindade nenhuma, mas para a religião egípcia, eles acreditavam que era. Então ele dizia o seguinte: olha, Israel, vocês não têm pai. Porque se vocês tivessem pai, vocês não seriam escravos. Parece que vocês são órfãos. Mas o meu pai aparece todo dia. Toda vez que o sol aparece, é o meu pai me visitando. Porque eu sou em reencarnação de Osíris. Então ele está dizendo que Israel é órfão. Então como é que Deus manda dar resposta a Faraó? Esse é o sentido. Quando você pega Êxodo capítulo 4, versículo 22, está escrito: diga a Faraó que Israel é meu filho. Se perguntou pelo pai, o pai acabou de chegar. Agora, olha para cá como é que Deus é. São 3 milhões de pessoas. Deus coloca o quê? Na proposta coletiva. Ainda que são 3 milhões, Deus vê um. Porque filho está no singular e não no plural. Israel é meu filho, meu primogênito. Eu não entendi, pastor Sandro. São 3 milhões de pessoas, mas Deus coloca no singular. Israel é meu filho, meu primogênito, não meus filhos. Porque para Deus, tudo está num corpo só. Então, quando Deus olha para a gente, Deus não vê muitos, Deus vê um corpo, aonde o cabeça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, por que ele começa a falar de paternidade para exigir unidade? Porque ele entrega isso para Israel lá no Antigo Testamento. Ele vai dizer: diga que Israel é meu filho, meu primogênito. Se Faraó perguntou pelo pai de vocês, diga a Faraó que o pai de vocês acabou de chegar. Mas diz mais ainda: diga que é para deixar o meu filho sair. Como o filho é meu, ele não tem autoridade sobre aquilo que é meu. Isso aqui você agarra. Toda pessoa que é filho de Deus, Satanás não tem autoridade para tocar, porque você não pertence a ele, você tem dono, eu estou dando fora do céu. Tem muita gente dando coisa ao diabo que não é. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você, quem é pai e quem é mãe aqui, levanta a mão. Eu sou pai de 3 filhos. A gente é casado há 18 anos. Eu tenho um filho de 17, um de 13 e um de 7. Quando eu coloco o meu filho de castigo, o vizinho tira? O pai tira? O outro pai tira? Quem é que tira? Porque só pode tirar quem é o pai de verdade. Se é meu filho, eu coloco do castigo, tiro quando eu. Quer dizer que outro não tem autoridade sobre aquilo que é meu. O que Deus está dizendo é que quando você ganha esta paternidade, aleluia, esse é o mistério da reconciliação. Por que você acha que antes, o que ele falou, diga que Israel é meu filho, meu primogênito, e diga a Faraó, para deixar o meu filho ir, já que é meu, quem tem comando sobre ele sou eu. Eu decido quando coloco de castigo e decido quando tiro. Glória a Deus. Então deixa ele ir, porque se não deixar ele ir, ele não toca no que é meu, mas eu toco no que é dele. Eu vou tocar no filho dele. Dá uma maior. Por que você acha que antes da 10ª praga o sol não aparece por 3 dias? Briga de pai para pai, meu irmão. Ele não falou que o sol é pai dele? Então o nosso pai chamou para briga o pai dele. Deu um nocaute, o sol não aparece no primeiro dia. Imagine o Faraó chegando: cadê meu pai? Moisés falou: meu pai jogou na lona. Chega o segundo dia e o sol não aparece. O Faraó pergunta: cadê meu pai? Moisés diz: o meu pai é mais forte, eu te falei, está no chão ainda. No terceiro dia, aí ele pergunta: cadê meu pai? Faraó perguntando: eu já te falei, se tu quem mandou tu tocar no nome do meu pai?
Quem mandou você falar que Israel é órfão? Quem mandou você falar que a gente não tem pai presente? Aí você chamou meu pai para briga. E já que o meu pai é mais forte do que qualquer pai, te preocupa não. O teu pai só levanta do chão quando o meu pai quiser. Porque o nosso pai é mais forte. Oh, glórias ao Senhor. Eu vejo alguém dando glória a Deus ali, aleluia ao Senhor, aleluia. Então o mistério da reconciliação está na questão da paternidade. Você pegou ou não pegou? É por isso que na oração do capítulo 17, ele ressalta a paternidade. Ou seja, pai, se eles são seus filhos, da mesma coisa que o Senhor foi comigo, o Senhor tem que ser com eles. Porque fazem parte da mesma família. Agora eu quero falar algo de Deus para o teu coração. Diga para o teu irmão assim, ó, segura o cinto aí. Não, mais alto, segura o cinto. Tu acha que Jesus não teve problema com o filho não, irmão? Vou te provar com a Bíblia. Mateus capítulo 18, está escrito. Mateus capítulo 18, está escrito. E os discípulos disseram: quem é maior no reino dos céus? Você lê isso aqui, e no grego clássico, está no grego chamado grego superlativo. Mas quando você estuda profundamente a situação, ainda que o copista botou no grego superlativo para facilitar a compreensão, o assunto acontece no grego comparativo e não superlativo. Então eu vou ratificar no comparativo o que foi escrito no superlativo. Seria assim: Senhor, o que eu faço para ser maior do que ele no reino do céu? Jesus percebeu que um filho começou a competir com o outro. Sabe aonde a unidade quebra? Quando os irmãos não trabalham juntos, eles competem. Aonde há espírito competitivo, Jesus tem que resolver. Então, ainda que você leia assim, ó, quem é maior no reino é superlativo. Mas como é que aconteceu? No comparativo. O que eu faço para ser maior do que ele. Então, Jesus percebeu. Se é da mesma família, não pode ter competição. Se quer convergir em unidade, não pode ter competição. Então ele chama todo mundo para conversa. Ele pega um menino e fala: quem não for como este menino, não pode entrar no reino do céu. Olhe para cá. Por que ele fala menino? Muitas epístolas que vocês vão ler estão ligadas às experiências que os apóstolos receberam. Quando você pega a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, está dizendo: afastai-se da malícia, da imundícia, da inveja, do ciúme. Isso aí está em 1 Pedro 2:1. Olha o versículo 2. Mas como os meninos nascidos, procurai o leite racional e não o leite falsificado, para que vais crescendo. Olha o que Pedro está dizendo. Eu não sei se foi Pedro que perguntou o que eu faço para ser maior do que ele, mas Pedro pega isso como experiência para dizer: olha, eu estava num dia aonde alguém perguntou assim: o que eu faço para ser maior do que o outro? Eu vi Jesus colocar um menino na situação e dizer o seguinte: olha, filhos meus não podem competir. Aí Pedro falou: existe o leite falsificado e o leite racional. Ou ele está dizendo: todo menino que recebe leite do céu, não pode cumprir o versículo 1. Quem recebeu o leite do céu e não falsificado, não tem tempo para inveja, não tem tempo para ciúme, não tem tempo para competição. Não é quem prega muito ou quem prega menos, não é quem canta muito ou quem canta menos, porque ele está dizendo que só há crescimento quando o leite é racional. Quando o leite é falsificado, não tem crescimento e não tem unidade. É por isso que Satanás trabalha muito na competição e na divisão. Quer ver a unidade quebrar? É quando filhos começam a competir um contra o outro. E aí, irmão, a pessoa que é filho e que recebe leite do céu, não fica torcendo contra quando alguém prega, não fica com ciúme quando alguém canta ou chora. Se faz parte do mesmo corpo, tudo que é benéfico para ele vai convergir também para mim, que sou do mesmo corpo. Então, irmão, qual é o sentimento do leite racional? Se alguém prega, eu intercedo. Se alguém canta, eu oro. Jesus usa mais, derrama mais autoridade sobre ele. Eu quero que você levante a mão para receber essa palavra, que eu vim ser
profeta para a tua vida aqui. Todo espírito competitivo que tentou entrar nesse ministério, hoje é o dia que Jesus bota para correr deste lugar. Quem é filho de verdade não vai competir, vai trabalhar para o reino. Aleluia! Aí eu vou falar algo muito interessante, irmão. Ó para cá. Se alguém vier com um papozinho, irmão, se alguém diz que é da família e quer colocar um irmão contra o outro, é leite falsificado e não racional, o que Pedro está falando. Afasta, não é filho, é bastardo. Bastardo! Está lá em Hebreus 12. Eu, como pai, repreendo os filhos que eu quero. E qual é o pai que não repreende o filho? Porém, se vós aceitam a repreensão do pai carnal, que vos repreende à toa, quanto mais o vosso pai, que é pai dos espíritos. Se vocês conseguem fazer reverência para o pai carnal, deveria fazer mais para o pai de cima, porque tudo que é corrigido por ele é para vossa vantagem e vosso proveito. Porém, se vós não receber a minha repreensão, eu não tenho como filho, mas como bastardo. Então, se alguém chegou assim, ó, aquele irmão ali não vou com a cara dele, sai fora, é leite falsificado. Quer unidade? Quer que dê certo? Começa a discernir quando o leite vem do céu e quando não vem. Porque se você tiver esse discernimento, ninguém consegue parar o que Deus começou a fazer até agora. Eu queria que você sacudisse a mão de alguém que está do teu lado. Diga para essa pessoa: Deus tem algo maior para esta igreja. Não, é mais alto. Diga: Deus tem algo maior para esta igreja. Diga: se o leite que a gente está sendo alimentado, diga, é o leite racional, eu não tenho tempo para invejar ninguém, eu não tenho tempo para ter ciúme de ninguém, mas o meu tempo é para convergir para a unidade e o crescimento desta igreja. Quando o leite é racional, a gente progride, a gente não regride. Eu quero que você levante a mão para receber dessa palavra, porque enquanto eu vos prego a palavra, Deus está nos alimentando com leite que gera crescimento. Quem quer crescer este ano aqui, levanta a tua mão. Eu vim profetizar para quem crer em Bíblia. O leite que a gente recebe é racional, e se é racional, a gente cresce, a gente progride, a gente não regride. Então te prepara, porque no ano de 2022 para 2023 a tenda vai alargar e o crescimento vai ser liberado, porque a unidade vai ser preservada. Alguém recebe essa palavra? Feche a sua mão e dá um brado de glória para aquele que é a cabeça do corpo. Posso continuar? Vai dar certo. Olhe para cá. Irmão, isso aqui é tão simples. Pedro é alguém que aprendeu com os erros dele. Irmão, a Bíblia reservou quem perguntou, tá? Ela não diz quem perguntou. Ela só diz que os discípulos se reuniram e perguntaram: o que eu faço para ser maior do que ele no reino do céu? Quando as perguntas não são do reino, não vale a pena dar nome para quem fez. Deus não dá graça para quem não tem graça. Deus guarda no segredo e conserta. Traz um menino aqui. Vocês querem competir no meu altar? Aí a unidade quebra. Ó, quem não for como um menino não vai entrar no reino do... Olha para cá. Aí ele vai convergir a palavra a outro. Ai daquele que escandalizar um pequenino. No mesmo Mateus 18 está menino e pequenino. A palavra escandalizar é uma palavra grega para o latim chamada escandalão, que é de forma proposital colocar o pé para o outro cair.
ele sai de menino para pequenino e entra em ovelha. E entra em ovelha, no mesmo capítulo. Ele vai dizer que qual dentro de vós que tem no seu ovelha e perdendo uma delas não vai atrás da perdida. Olha o que ele está dizendo, olhe para cá, olhe para cá. Se vocês quiserem competir, eu vou ter crianças colocando o pé para o outro cá. E sabe que se isso acontecer, alguns vão se perder. É por isso que no mesmo capítulo ele coloca menino, pequenino e ovelha perdida. Ele está dizendo, se as crianças que estão aqui ver a outra criança correr e botar o pé, não tem unidade, tem queda. E na queda, alguns permanecem e algumas ovelhas se perdem. Vocês vão dar mais trabalho para mim para resgatar, porque vocês não souberam trabalhar um com o outro. Eu gosto de tema, tá, irmão? Se mandar. É interessante. Fica escandalizado não quando o pastor está falando que eu estou abrindo Bíblia. É porque eu tenho esse negócio. Ainda que tenha faculdades, pós-graduação ou mestrado, eu ainda entendo que o Espírito amplia a cortina. Então, ainda que eu tenha estudado, eu fico ligado no culto para saber aonde o Espírito está indo. Eu não sou bobo. Eu começo a desfolhar ali, não é descaso não. É me conectando, neshemar, com o divino, para entender para onde que eu tenho que falar, porque o povo não é meu, eu sou povo que nem você dele. E aí eu quero entrar para o final da mensagem para orar por você. Aí Pedro pega essa experiência e fala assim, pastor Carlos. Ele pegou a experiência do menino de Mateus 18 e replica na sua epístola. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vai dizer, afastai-vos da malícia, da inveja, do ciúme, ou da consciência, porque vós, como menino renascido, bebei o leite racional e não falsificado para que vá te crescendo. Aí vai no verso 5 e diz, porque vós sois pedras vivas. Pedras, mais alto, diga pedras. Ele coloca no plural, o que ele recebe no singular. Lembra lá de Mateus 16:13? O que vocês ouvem falar acerca de mim? Jesus pergunta, o que as pessoas começam a falar sobre ele na rua? Olha, alguns dizem que tu és Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Jesus falou, tudo bem, eu não posso exigir quem não anda comigo. Quem não me conhece, tudo bem. Agora eu vou mudar a pergunta. E vocês? Eu aceito eles não conhecer a minha identidade. Eu aceito eles que vêm só com medo da multiplicação do pães, mas não conhecem quem eu sou. E vós? O que vocês acham de mim? Aí Pedro pega a palavra. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, ô Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo, tu és Pedro, que no grego é Petros, tu és pedrinha no singular, e sobre essa pedra, rocha, eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Vou te explicar. Tu és pedrinha no singular, e essa pedrinha sem a rocha não chega a lugar nenhum. Mas se você se conectar com a rocha, e nós fomos um, pode levantar o inferno que for. Se você, pedrinha, tiver unido com a rocha, não tem portal e nem diabo para parar esta igreja que Deus vai fazer. Pegou essa palavra? Só que ele recebe no singular, pastor Carlos. E como é que ele oferece para o povo? Ele vai dizer, ele recebe no singular. Mas eu disse que o individual tem que convergir para o coletivo. Então quando Pedro vai falar, ele não fala no singular, ele fala pedras vivas. Outras palavras, se uma pedrinha conectado com ele, já bota já para correr, e imagine as pedras que tem aqui. Imagine as pedras vivas que tem aqui. Eu vou repetir para toda a glória. Aleluia.
Olha o que ele está dizendo. Se uma pedrinha sozinha, conectada com a rocha, faz o portal do inferno quebrar, imagina pedras vivas, no plural, que são vocês. Imagina se unido com ele. Imagine a quantidade de pessoa que hoje está na metodista aqui. Quem levanta a mão e recebe esta palavra, oh, dá glórias ao Senhor. E aí ele começa a dizer, pastor, olha o que ele diz para terminar. Aí ele converge no coletivo. Pedras vivas. Aí ele vai dizer casa e não cômodo. Aí ele vai dizer nação e não cidadão. Ele começa a convertir para o coletivo. Ele recebe no individual e converge para o coletivo. Eu fui pedrinha, mas eu entendi que uma pedrinha só não dá certo. Tem que ter mais. Então o que Deus quer de vocês não é individualismo, é coletivo. Pedras vivas, casa do Senhor, nação eleita, sacerdócio real, geração. Pegou essa palavra? Então levanta a tua mão que tu vai dar glória agora. Eu estou profetizando que a salvação na tua casa começou com individualismo, vai convergir no coletivo de toda a casa. Começou no você, mas toda a tua casa vai chegar e você vai gritar: eu e minha casa já servimos ao Senhor. Você pegou isso aqui ou não? O que Deus está dizendo, pastor Sandro? Simples. Deus está dizendo que o leite do seu racional só gera crescimento para quem é filho. É por isso que toda a construção do capítulo só entende unidade quem é filho do mesmo pai. Só entende coletividade quem é filho do mesmo pai. Porque vai lutar pela mesma causa, oh glória. Vai lutar pelo mesmo propósito, oh aleluia. Vai guerrear pelo mesmo objetivo. Quem pode levantar a mão e adorar, aleluia. Lá maior. Segura a mão de alguém debaixo dessa graça aí. Eu vejo alguém dando glória a Deus aqui na frente. Eu ouço ainda línguas estranhas no arraial. Eu vejo lágrimas dos olhos. Eita, nós entendemos, Pai, que tudo que é gerado no individualismo tem que convergir para o coletivo. Se não converge para o coletivo, não vem de cima, não é leite racional, não tem competição, não tem ciúme. Todas essas mazelas não vai quebrar a unidade e o propósito dessa igreja. Eu vim profetizar, Jesus, que enquanto a igreja levanta a mão para dar glória, uma graça é derramada sobre eles agora. Tu enche a alma deles agora. Eita, alguém está dando glória a Deus aqui na frente. Eia, suíbre a paraia. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele aqui? Calanacando chominara baragaia, sumide que barabachanda, eleia chominagaia. Isso bota para fora, chora, se derrama diante dele. O dom que ele te deu não é para você, é para convergir para o corpo, é para convergir para o coletivo. Ai, ai. Você crê nisso? Levante a mão agora, bem alto. Hoje não é noite de voar carro e nem voar chave de casa. Hoje o Espírito vai trabalhar em unidade e coletividade. Ai, Jesus! Taca a mão para cima aí. Olha para cá. Se o foco hoje é coletivo e o bom funcionamento do corpo, quando o propósito é esse, você atrai o Espírito de Deus para a terra para distribuir dons. Eu não entendi, pastor Sandro. Toda vez que o propósito da igreja não é material,
mas primordialmente coletivo e reino, você chama a atenção do Espírito Santo para derramar dons, porque os dons são um aperfeiçoamento do corpo. Paulo disse em Romanos 12, verso 5, nós somos em Jesus um corpo só, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, ele começa a dizer: ao que exorta, exorte; ao que pratica caridade, pratique com liberalidade; ao que profetiza, ao que ensina. Percebeu? Quando a unidade existe, o Espírito de Deus derrama dons sobre a igreja. Então eu não vou me surpreender se nesse culto quem não prega passar a pregar, quem não canta passar a cantar. Olha, eu profetizo dom de operação de maravilha. Recebe essa palavra? Dom de cura, discernimento do Espírito, interpretação de língua, ciência, conhecimento, sabedoria da palavra, dom da fé. Hoje ele vai derramar dom. Quem recebe, levante a mão, recebe dessa graça aí, ó. Eita, já pegou ali, já pegou lá. Tem gente recebendo aqui. Eu ouço glória a Deus lá, Deus vai te encher. Se é para o corpo, não tem reservas, ele libera tudo. Ai, deixa eu profetizar aqui, que Deus está movendo algo em mim aqui, irmão. Ai, Jesus, no Ribará Rachanda. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Escuta, bem baixinho, continua no Lá maior. Olha o que eu vou te dizer aqui agora. Olha o que eu vou dizer aqui agora. Paulo começa falando do culto racional. Verso 1. Pedro diz do leite racional. Verso 2. Enquanto você percebe a conexão da mente apostólica, o pastor disse aqui que essa igreja é uma igreja apostólica. Percebe? Que ninguém prega desconstruindo o que o outro pregou. O Espírito é o mesmo. De um lado, Paulo fala do culto racional. Na outra epístola, Pedro diz sobre o leite racional. É a mesma teologia. É o mesmo propósito. Porque unidade apostólica é trabalhar no mesmo propósito, o mesmo pensamento. E aí, olha para cá. Vou levar sobre a raiva. Ai, Jesus. Irmão, olha para cá. Olha para cá. O corpo somos nós. A cabeça é Jesus Cristo. Olha para cá. Você tem o teu corpo aí, não tem? Se o teu pé ficar doente, você deixa ele em casa? Você traz? Trabalhar em unidade é trabalhar para a recuperação do corpo. E aí, quando existe unidade do corpo, o nosso Pai não tem reservas para liberar tudo para o corpo funcionar bem. E aí não falta nada. Eu não tenho medo de falar o que eu vou dizer aqui. Se esse propósito continuar, o terreno do lado vai ficar pequeno. Aleluia! Se é de verdade esse negócio, pastor Carlos. O dono do ouro e da prata, se é para o corpo, não há reservas. Deus vai começar a tocar no bolso de crente aqui nesse lugar. Alguém recebeu ali, te prepara. Ele vai mexer, vai bater martelo na justiça, causa vai ser liberada, o individual vai receber para convergir para o funcionamento do corpo. Deus vai tocar no teu bolso, Ele vai encher o teu bolso, não é só para encher a tua casa, não. Ele vai encher o teu bolso para convergir para a obra do reino, para o coletivo. Deus vai te prosperar, para a obra não parar. E eu vou desafiar você, quem acredita nisso, te prepara. Deus vai te dar uma quantia e você vai saber, não é tudo para você não. Separa o que é meu, libera a premissa, porque vai ser comprada à vista. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu estou dizendo, irmão, irmão,
no restando revaia. Se eu olhar para este corpo e ver propósito de unidade, o céu vai entender que ele enche o bolso de um para convergir para os outros. Aí, eu vou te dizer algo de Deus aqui. Sabe aquela causa que está presa há tempão? Deus vai liberar. Mas quando você meter a mão, tu vai lembrar desse culto. Converge para o corpo um pouquinho. Aleluia! E aí nesse negócio de corpo, ele vai dizer, eu tenho na mão a chave. Se é para o corpo, portas fechadas vão se abrir. Se é para o corpo, não vai faltar nada. E quem é pregador da palavra, levanta a mão. Quem é pregador e quem é pregadora, levanta a mão. Só os pregadores, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Nubida rachando cando de minegebaio. Te prepara, porque o meu Deus vai abrir as cortinas das palavras dele. As palavras que você vão pregar não vão ser geradas no teu intelecto, vão ser geradas no coração de cima de Deus. Deus vai transportar você. Palavras que serão irresistíveis para aquele que ouve. Te prepara. Você vai enxergar coisa na palavra que nunca enxergou. Não é mérito seu, é para o corpo trabalhar melhor. Alguém recebe? Deus está aumentando o teu nível de sabedoria. Deus está aumentando o teu nível de conhecimento. Levante a mão de glória e recebe dele hoje nesse lugar. Aleluia. Deixa eu caminhar para o final que o meu tempo acabou, irmão. Eu até passei acho que 10 minutos. Está um lá maior? Queria que você ficasse de pé agora. Deixa eu falar algo de Deus para o teu coração, passo para o pastor. Eu não sei se há alguém hoje aqui que ouviu essa palavra e ainda está afastado do caminho do Senhor. Segura bem baixinho. Olhe para cá. Quando você pega Lucas capítulo 15, você percebe que são 3 parábolas e 4 perdas. Ovelha, dracma, filho mais novo e filho mais velho. Você percebeu que quando a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás, não foi? Quando foi? Mas o pai foi atrás do filho. Quando a dracma se perdeu, a mulher procurou, não procurou? Mas o pai procurou o filho. Sabe por causa de quê, irmão? Porque filho que é filho sabe o caminho de volta. Se você não fosse filho dessa casa, você não estaria aqui, você estaria em outro lugar. Então, ainda que você não entenda, Deus te escolheu para ser filho. E o que Deus quer fazer é só cuidar da tua vida. Então, você que está ouvindo essa palavra, hoje é o grande dia que teu pai está te aguardando para você entregar a sua vida a Ele. Do meu lado esquerdo e do meu lado direito, se há alguém que está afastado e quer voltar, ou não se entregou e quer se entregar, o teu pai quer cuidar da tua história. O Senhor está te chamando hoje. Se você quer deixar Deus cuidar da tua vida, sai do teu lugar e vem aqui à frente que eu vou dar para você. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para o Senhor, ou quer entregar a sua vida aos cuidados dele? Não perca essa oportunidade. Sai do teu lugar e vem aqui à frente que eu vou dar para você. Se você está do lado dessa pessoa, você pode trazer essa pessoa até aqui. Não sai daqui sem ele. Segura, rapidinho. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Às vezes, a gente tem dificuldade de vir na frente porque a gente tem medo de não dar continuidade. A gente tem medo de fraquejar no meio do caminho. Porque nós nos achamos falho demais para um Deus que é tão santo. Só que eu vou dizer para vocês. Aqui, ninguém é perfeito. A gente busca para cada dia melhorar mais um pouco. Jesus alimenta 30.000 pessoas. Mas para viajar com ele, ele é seletivo. Ele convida 12. Vocês são privilegiados. Porque do mundo todo, ele falou, ninguém vem a mim, a não ser que meu pai traga. Ele alimenta todos. Mas para botar no barco, ele bota quem ele quer.
Eu vou dizer algo para vocês ainda. Se ele consegue botar no barco Pedro, que anda com uma espada querendo matar os outros, Tiago e João, que desejou que Deus matasse uma cidade, Mateus, que roubava, publicano, eu acho que tem espaço para vocês também. Aleluia! Porque Deus não coloca pessoas perfeitas para viajar com Ele. Ele sabe que tem parte do corpo que tem que ser curada. E para ser curado tem que estar conectado ao corpo. O que Deus está fazendo é conectando vocês a este corpo, para vocês saírem daqui curados e renovados para a glória de Deus. E não se preocupe com amanhã. Vocês caminham hoje, mas pastor Sandro, e amanhã? Amanhã Deus vai ajudar vocês a caminhar de novo. Pastor Sandro, eu estou meio ruim, estou meio chateado. Vem chateado, senta ali. Porque nenhum pai, quando o filho está chateado, vai voltar para fora de casa. Ele não tira a mesa, não tira o pão, senta na mesa, come, continua chateado. Da mesma forma que o filho mais velho estava chateado, o pai foi lá e chamou ele para dentro. É assim que ele vai fazer com vocês. E se houve na vida de vocês falta de pai na terra, ou se vocês não se sentiram abraçados em algum momento pelos vossos pais, o nosso Pai tem poder de suprir essa necessidade aqui. E fiquem tranquilos, porque quem vai ajudar vocês é o Senhor. Eu vou dizer algo de Deus para vocês aqui, para vocês saberem como é que vocês são importantes para Jesus. Quem estuda angelologia, segundo São Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, ou Rachim Maimônides, que são estudo dos anjos, eles chegam a um denominador comum. Qual o denominador comum? Que anjo nenhum ri para ninguém. O anjo é feito de uma estrutura não emotiva. Ele não tem Etzeharat. Eles têm Etzerharot, 100% de capacidade mental e não tem espaço para emoções. Eles não ri para ninguém. Só que a única parte que você consegue arrancar sorriso de um anjo está em Lucas 15. Quando uma alma reconhece o Senhor, até os anjos sorriem. Eu estou dizendo que vocês ficaram meio assim para vir, ficaram meio assim, retido. Deus usou alguém para ir lá e o anjo ficou olhando. Quando vocês vieram, o anjo, cara amarrado, olhou aí voltou para a cara amarrada de novo. Vocês conseguiram arrancar sorriso de anjos. Vocês são tão importantes que Jesus disse que vale mais uma alma do que o mundo. O mundo é cosmologia. Ele não está falando de mundo da Terra, ele está falando de planetas. Ele falou que vocês são mais importantes do que o Júpiter, do que Marte. Vale a pena ou não cuidar de um Deus? E eu vou dizer, ele falou, não andeis ansiosos, em que é vez de comer, beber e vestir. Filho, não busque o que já deu de direito. O que o filho pródigo falou? Ele está na casa. E o mais velho, pai, tu não matou um cabrito para mim? O que o pai falou? Tudo que é meu já é teu. Filho, não busca aquilo que já é dele. O pai coloca na mesa automaticamente. Não vai faltar nada para vocês, se vocês continuarem com essa família. Amém? Deus, eu quero orar por eles aqui agora. Eu quero abençoar a vida deles, Pai. Tudo isso só tem sentido quando esse momento acontece, aonde a família vai crescendo e a coletividade vai se enraizando. Pai, eu quero abençoar a cada vida que aqui está. Perdoados já estão. O nome já está escrito no livro da vida e nunca vai ser riscado. Eu quero abençoar a vida de cada um deles, para a glória de Deus. Não deixa faltar nada, Pai. Trabalha na mente deles, no coração deles. Eu quero abençoar cada vida aqui, em nome de Jesus. Dê um abraço neles aí, e a igreja dá uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Isso, dê um abraço aí nesse rapaz aí. Isso aí, glória a Deus. Antes de vocês ir embora, olha para lá. Olha para lá, tá vendo? É tudo irmão. Já viu como é que é uma família? Não tem vez que irmão briga com o outro? Aqui também é assim, tem uns irmãos que é meio esquisito. Mas não vai embora não, o pai resolve tudo depois. Não é? É, aqui é uma família, irmão. Você olha para os irmãos, olha para tu assim, qual é? Não, mas eu também sou mesmo pai, rapaz, a casa também é minha. No final, o pai resolve tudinho.
e você fica feliz depois. Amém? Bate palma para Jesus, amém, irmão? Levanta a mão direita. Pai, eu quero abençoar esse ministério. Esse propósito, Pai, de unidade coletiva, Pai, é coisa do céu, do reino. E se esse propósito, Pai, que nasceu do coração de Deus e foi transportado para o coração do pastor, se esse projeto que nasce esse ano, ele nasce para ter legalidade de crescimento, logo eu digo, Pai, que vai ficar pequeno o que o Senhor vai fazer nessa igreja. Eu profetizo, Pai, que cada família representada e cada parentela vai se converter e vai congregar nesta igreja aqui, nesse lugar. O Senhor não dispensa ninguém de mão vazia. Coloca sobre cada mão agora um dom, Deus, para aperfeiçoamento do corpo. Quem recebeu essa palavra e acredita, fecha a tua mão e dá o melhor brado de glória. Quem pode adorar o Senhor, adore. Bate palma para Jesus de Nazaré. Amém! Irmão, vamos encerrar esse culto debaixo dessa glória. Eu quero que vocês encerrem com esse cântico. Ó, quão lindo esse nome é. Esse vai ser a nossa oração final. Que Deus abençoe o pastor Sandro, amém, que foi voz do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe sua esposa, Daiane. Amém? Acertei. Vamos celebrar a Deus com as nossas palmas. Daiane, celebra a Deus com as suas palmas pela vida desse casal que faz parte ali da Assembleia de Deus, Jardim América. Amém? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, amanhã tem mais. Como o homem de Deus disse, nós somos filhos de um único Pai. Amém? Louvado seja Deus. E eu sou pai espiritual nessa casa. Amém, gente? Amém. Quem é meu filho, dá um glória a Deus aí. Amém. Então olha para esse filho, para esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: se você é irmão, vamos parar com esse negócio de ciúme. Ô, glória! Vamos parar com esse negócio de ciúme.